Você já percebeu que os dias que mudam tudo raramente chegam com sirenes estrondosas, multidões aplaudindo ou fogos de artifício rasgando o céu? Eles surgem como um sopro quase imperceptível, um murmúrio suave que passa despercebido para quem vive distraído, mas que é perfeitamente audível para aqueles que estão atentos ao chamado silencioso da vida. As transformações mais profundas não irrompem como tempestades. Elas germinam no silêncio, escondidas em pequenos gestos, em decisões quase invisíveis que você toma enquanto o sol ainda se espreguiça no horizonte, ou nos pensamentos íntimos que se formam antes de você fechar os olhos à noite. Dois portais, o nascer e o pôr do dia, menos que o destino molda seu caráter, porque é ali que você decide, consciente ou não, que tipo de energia vai carregar e que tipo de paz vai permitir repousar em seu peito. Pela manhã, o estoico desperta antes que o mundo tenha a chance de sequestrar sua atenção. Ele planta, com intenção, sementes de clareza, força e autocontrole. À noite, ele não se deixa ser engolido pelo esquecimento. Recolhe-se para examinar a própria alma, extrair sabedoria daquilo que doeu e encontrar serenidade no que viveu. Hoje, vamos atravessar juntos esses dois territórios sagrados. Primeiro, exploraremos 15 atitudes matinais capazes de blindar sua mente contra as distrações e o caos que tentam arrancar-lo de si mesmo. Depois, mergulharemos em 15 reflexões noturnas que não apenas acalmam, mas curam, fortalecem e renovam o espírito para o próximo amanhecer. Você não precisa transformar o mundo inteiro hoje, mas precisa aprender a iniciar o dia como um guerreiro e terminá-lo como um sábio. Cada manhã é um campo de batalha invisível, onde você escolhe suas armas e define seu posicionamento. Cada noite é um templo silencioso, onde você se reconcilia com o que não pode controlar e agradece pelo que pôde viver. Esse é o caminho estoico, firme como uma muralha ao amanhecer, sereno como um lago ao anoitecer. E antes de prosseguir, quero que você vá agora aos comentários e escreva: hoje começo meu dia com propósito. Parece um gesto simples, mas é o início de um pacto silencioso com você mesmo. Um compromisso que vai moldar sua mente para a mudança e preparar seu espírito para o que virá. A verdadeira transformação começa no instante em que você decide agir de forma diferente. A partir de hoje, cada amanhecer será sua oportunidade de se tornar a versão mais forte e consciente de si mesmo. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, não nasceu como um homem naturalmente matutino, pronto para saltar da cama com um sorriso e energia inabalável. Ele também conhecia aquela voz sedutora que sussurra no ouvido ao amanhecer: só mais 5 minutos. Também sentia o peso agradável das cobertas, o conforto morno que parecia implorar para que ele ficasse ali mais um pouco. Mas havia nele uma chama que o diferenciava: a recusa em ser escravo de desejos momentâneos, a disciplina de se levantar, não porque era fácil, mas porque era necessário. Ele entendeu cedo que a forma como começamos o dia é a raiz de tudo o que virá. Depois, se a primeira decisão do dia é pautada na disciplina, essa energia se espalha como corrente elétrica, alimentando cada ação subsequente. Mas, se a primeira escolha é ceder à preguiça, você já abre a porta para a procrastinação, para a dispersão e para a autossabotagem. Pense, se você não consegue vencer a si mesmo nos primeiros minutos do dia, como espera vencer desafios muito maiores quando eles surgirem? É por isso que, ao abrir os olhos amanhã, antes que sua mente crie justificativas para ficar imóvel, lembre-se, você está vivo por algo que é maior do que o conforto passageiro. Tenha um propósito tão claro que seja capaz de arrancar-lo da cama como um soldado que atende ao chamado do dever. Planeje ainda na noite anterior qual será sua primeira ação ao acordar: escrever para clarear pensamentos, se exercitar para energizar o corpo, ler algo que eleve o espírito, ou simplesmente sentar-se em silêncio para organizar a mente. O essencial é acordar com intenção, não à mercê do acaso. E ao despertar, proteja-se do barulho do mundo. Não comece amanhã mergulhando em notificações, redes sociais ou e-mails. Nos primeiros minutos do dia, sua mente é como um campo fértil, e tudo o que você plantar ali florescerá ao longo das horas seguintes. Escolha plantar foco, silêncio e direção. Pode ser um café tomado sem pressa, uma página escrita com propósito
ou um momento de reflexão serena. Marco Aurélio encontrava tempo para isso, mesmo governando o império inteiro. E você, que carrega seus próprios sonhos e batalhas, vai dizer que não pode? Quando o dia amanhece, levantar-se com determinação não é apenas uma rotina mecânica, menos é uma declaração silenciosa ao universo. Eu sei porque estou aqui, e o meu motivo vale mais do que alguns minutos de sono. Quo Proximo. Nascer do sol não o encontre escondido sob as cobertas, mas erguido, de pé, pronto para lutar como alguém que sabe exatamente onde quer chegar. Se a primeira coisa que você coloca dentro da sua mente ao acordar são preocupações sufocantes, notícias carregadas de negatividade ou pensamentos de dúvida, entenda, você está programando seu cérebro para passar o dia inteiro no modo defensivo, como um soldado acuado antes mesmo da batalha começar. É como iniciar uma corrida com os pés amarrados, tentando avançar enquanto algo invisível puxa você para trás. Agora, imagine o oposto. Ao invés de se encher de ruído e medo, você começa o dia alimentando a mente com ideias que inspiram, fortalecem e clareiam seu caminho. É como abrir as janelas de um quarto escuro e permitir que a luz entre, iluminando tudo de forma natural e poderosa. A ciência comprova, nos primeiros minutos após acordar, o cérebro está em um estado chamado ondas alfa, extremamente receptivo e sensível a estímulos. Isso significa que qualquer informação absorvida nesse instante se infiltra profundamente no subconsciente, influenciando seu humor, suas escolhas e sua capacidade de enfrentar desafios pelo resto do dia. É por isso que os estoicos eram tão intencionais com as primeiras palavras que liam ou escreviam. Marco Aurélio registrava seus pensamentos para si mesmo logo cedo, reafirmando princípios e fortalecendo sua mente contra as incertezas. Pergunte-se: qual é a primeira imagem, som ou palavra que você se permite receber quando abre os olhos? Para muitos, é o scroll automático nas redes sociais, mensagens sem relevância ou tragédias diárias despejadas na tela. E depois, sem entender o motivo, passam o dia desmotivados, irritados ou sem clareza de propósito. A solução não é se isolar do mundo, mas se tornar o guardião daquilo que entra na sua mente nas primeiras horas. Dedique ao menos 10 minutos para ler algo inspirador, ouvir um podcast transformador ou refletir sobre uma frase que desperte sua força interior. Não precisa ser longo ou complexo, mas deve ter intenção. Pode ser um trecho de um livro, uma história de superação ou uma oração que reacenda sua fé. Ou a fazer isso, você muda o jogo, deixa de reagir ao mundo e começa a liderar seu próprio estado mental. Passa a enxergar oportunidades onde antes via apenas obstáculos. Age com confiança, não com medo. Mantenha o foco nas suas metas e se recusa a ser arrastado pelas distrações. Os estoicos sabiam que a qualidade da vida depende daquilo que você nutre dentro de si. Portanto, escolha com sabedoria o alimento da sua mente ao amanhecer, porque é nesse momento silencioso que se define o tom de todo o seu dia. Todo desafio que você enfrenta ao longo do dia é na verdade um mestre silencioso. Ele não chega com um quadro negro para ensinar, nem com palavras gentis para explicar. Ele aparece como obstáculo, desconforto, frustração ou dor. E como todo bom mestre, ele observa se você vai reagir com reclamação e fuga ou com presença e coragem. Os estoicos entendiam que nada é realmente bom ou ruim por si só. O que existe é a forma como decidimos interpretar e responder. Um contratempo pode ser a desculpa perfeita para desistir, ou pode ser a faísca que acende sua resiliência. Imagine uma rocha colocada no caminho de um rio. Para alguns, é o fim do curso. Para outros, é apenas a oportunidade de mudar o fluxo, criar novas rotas e até se tornar mais forte no processo. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Isso significa que cada desafio é matéria-prima para crescimento, se você escolher usá-lo assim. A maioria das pessoas vive correndo das dificuldades como se fossem inimigos, mas o estoico as encara de frente, porque sabe que é na fricção que se constrói força. O metal só se torna afiado quando é colocado contra a pedra. A copa só ganha resistência quando enfrenta peso. E uma mente só amadurece quando é testada pelo caos. Ao amanhecer, você não sabe quais mestres silenciosos vai encontrar. Pode ser um problema no trabalho, um imprevisto em casa,
ou até um conflito interno que tenta roubar sua paz. Mas se, ao acordar, você já se preparou mentalmente para recebê-los, como oportunidades, nenhum golpe o pegará de surpresa. E, mais importante, você não será moldado pelas circunstâncias, será moldado pela sua própria decisão de crescer a partir delas. Ao final do dia, quando olhar para trás, perceberá que os momentos mais valiosos não foram os de conforto, mas aqueles em que, mesmo ferido, você escolheu seguir. O estoico não espera uma vida sem obstáculos, ele se prepara para vencê-los. E muitas vezes, até agradece por eles, porque sabe que, sem esses mestres silenciosos, jamais se tornaria quem está destinado a ser. Disciplina não é um momento de inspiração repentina, nem um impulso isolado de força de vontade. Disciplina é um pacto silencioso, que você renova consigo mesmo todos os dias, especialmente nos momentos em que a motivação não aparece. A motivação é como um visitante que chega quando quer e vai embora sem avisar. A disciplina, por outro lado, é o morador permanente, aquele que mantém a casa em ordem, mesmo quando ninguém está olhando. Os estoicos não dependiam de sentir vontade para agir, porque sabiam que as vontades são volúveis, frágeis e facilmente corrompidas pelo cansaço ou pela tentação. Eles se apoiavam na clareza de seus princípios e na repetição consciente dos seus hábitos. Marco Aurélio governava um império enfrentando guerras, doenças e intrigas políticas, mas ainda assim encontrava tempo todos os dias para suas reflexões e alinhar seu espírito. Ele não esperava que o ambiente fosse favorável. Ele criava dentro de si um espaço inabalável onde sua disciplina reinava. Pense na disciplina como uma ponte. Ela liga o ponto em que você está ao ponto em que quer chegar. Mas essa ponte não é feita de concreto. Ela é construída diariamente com ações pequenas, consistentes e deliberadas. Cada manhã em que você se levanta no horário que definiu, mesmo sem vontade, está colocando mais um tijolo nessa estrutura. Cada decisão de priorizar o que importa, mesmo que exija esforço, reforça essa ponte. Sem disciplina, você fica preso na margem do desejo, olhando para outra margem, onde vivem suas metas, mas sem nunca atravessar. O segredo é entender que disciplina não é punição, e sim liberdade, porque ela permite que você faça o que precisa quando precisa, sem depender de circunstâncias ideais. Ao acordar amanhã, não pergunte a si mesmo: estou com vontade? Pergunte: o que eu disciplinado faria agora? Então, faça, não porque seja agradável, mas porque é necessário. A disciplina não precisa ser grandiosa, mas precisa ser constante. E é justamente essa constância que transforma intenções em resultados e sonhos em realidade palpável. O modo como você começa amanhã é como afiar a espada antes da batalha. Se você acorda e já se entrega à preguiça, à desordem ou à distração, está entrando em combate com a lâmina cega, vulnerável ao primeiro golpe que a vida lhe dar. Mas se sua primeira hora do dia é marcada por disciplina, intenção e clareza, você se blinda contra as tentações e distrações que inevitavelmente virão. A verdade é que o mundo moderno é um campo minado de estímulos, notificações piscando, mensagens exigindo respostas imediatas, redes sociais oferecendo prazer instantâneo a cada deslizar de dedo. E se você não estiver ancorado em algo sólido, será arrastado como um barco sem leme. É aqui que a disciplina matinal se torna sua fortaleza invisível. Quando você começa o dia fazendo o que precisa, mesmo que seja difícil, você envia uma mensagem silenciosa ao seu cérebro. Nós decidimos o rumo, não o ambiente, não o impulso, não a tentação. Isso cria um efeito dominó. Depois de vencer a primeira batalha, as seguintes se tornam mais fáceis, porque você já provou a si mesmo que é capaz de escolher o que é certo em vez do que é fácil. Os estoicos sabiam disso. Epicteto, que não se deve esperar que as coisas aconteçam como você quer, mas querer que aconteçam como acontecem, e então estar em paz. Em outras palavras, prepare-se para lidar com o inevitável, e o inevitável não o derrubará. Se evoca e alimenta corpo e mente com ações alinhadas ao seu propósito, seja treinando, estudando, meditando ou planejando menos, cria um escudo interno. Assim, quando a tentação aparecer, seja para abandonar uma tarefa importante ou buscar prazer imediato, você não será vítima do momento. Sua força já foi treinada antes mesmo do sol estar alto. E no fim do dia, quando perceber que resistiu ao que antes o dominava,
entenderá que essa vitória começou no instante em que abriu os olhos pela manhã e escolheu ser guiado pela disciplina, não pelo impulso. Cada amanhecer é um renascimento silencioso, um presente que a vida entrega, sem embrulho, mas com um valor incalculável. É como se, enquanto você dormia, o universo tivesse apagado a lousa e lhe oferecido um espaço em branco para escrever novamente sua história. O que passou ontem, com todos os erros, fracassos e arrependimentos, já está trancado no cofre. A única chave que você tem nas mãos abre a porta do agora. Os estoicos viviam conscientes dessa verdade. A vida é breve demais para ser desperdiçada, repetindo padrões que nos aprisionam. Marco Aurélio lembrava a si mesmo todos os dias que poderia não ver o próximo amanhecer, e é justamente essa consciência da finitude que dá força ao presente. Quando você acorda e entende que está recebendo mais um dia menos um dia que não estava garantido, a forma como você encara suas escolhas muda. As pequenas decisões se tornam grandes, porque cada uma delas é um traço no quadro que está pintando. Você pode escolher repetir os mesmos hábitos que o mantêm estagnado, ou pode decidir plantar sementes que amanhã se tornarão frutos. O amanhecer é como a primeira página de um livro que ainda não foi escrito. E mesmo que ontem tenha sido um capítulo caótico, nada impede que hoje seja diferente. Mas essa diferença não nasce de desejos vagos, e sim de ações conscientes, começando nas primeiras horas. É quando você escolhe o que colocar no seu corpo, na sua mente e no seu espírito. É quando você define se vai reagir ao mundo ou liderar o seu próprio caminho. Cada manhã traz a chance de reescrever o destino, mas essa oportunidade não espera. Se você a ignora, ela desaparece como a neblina que se dissolve com o sol. Por isso, desperte não como quem apenas abre os olhos, mas como quem desperta para a vida, menos com gratidão pelo que tem e determinação para conquistar o que ainda não alcançou. Então, quando o próximo amanhecer chegar, não desperdice o presente que recebeu. Levante-se como um guerreiro que reconhece que cada dia é um campo de batalha onde as vitórias são silenciosas e internas. Lembre-se, não são as circunstâncias que definem quem você é, mas sim as escolhas que você faz diante delas. Os estoicos sabiam que a verdadeira força não está em controlar tudo, mas em controlar a si mesmo. Você não precisa esperar por um momento perfeito para começar. O momento perfeito é aquele em que você decide agir, e esse momento pode ser agora. A disciplina que você pratica pela manhã é o alicerce sobre o qual todo o seu dia será construído. As tentativas de adiar, de ceder ao conforto ou de buscar atalhos são apenas vozes tentando tirá-lo do caminho. Vozes que perdem poder quando você age com clareza e propósito. Imagine que cada decisão matinal é como lançar uma pedra em um lago. As ondas se expandem, tocando cada parte do seu dia. Uma manhã de disciplina cria um dia de foco, e dias focados constroem uma vida inteira de propósito. Você não veio até aqui para viver como espectador da própria história. Você é o autor, o guerreiro e o aprendiz. A vida vai testar sua paciência, sua resistência e seu caráter. E cada amanhecer será uma nova oportunidade para provar a si mesmo que você é mais forte do que as dúvidas que tentam pará-lo. Então, quando abrir os olhos amanhã, não veja apenas mais um dia, menos, veja o início de tudo que você pode se tornar. Porque a verdadeira vitória não é conquistar o mundo, é conquistar a si mesmo.